quarta rodada seguida do Palmeiras sem vitória. O Palmeiras começou melhor, né, João? Começou, o Palmeiras começou bem a partida, começou pressionando o Guaratinguetá, jogou bem até aproximadamente 25 minutos do primeiro tempo. Criou várias oportunidades de gol, criou chances com o Henrique, criou chances com o Alex Mineiro. O Palmeiras arriscava muito chutes a gol, tentava com o Valdívia também algumas jogadas. O Valdívia que foi muito bem marcado nesse primeiro tempo e também no segundo tempo, e o Valdívia, inclusive em alguns lances, acabou sofrendo muitas faltas, mas o destaque do Guaratinguetá na defesa foi o goleiro Fábio Santos. Ele fez defesas excelentes nesse primeiro tempo. O Palmeiras poderia ter aberto a contagem, o Palmeiras criou grandes chances de gol. O Palmeiras começou jogando bem, principalmente pelo setor direito de seu ataque. Mas num contra-ataque, o primeiro contra-ataque do jogo, o Guaratinguetá conseguiu marcar o gol. Foi o lance aí de pênalti. Até dá a impressão de que o Marcos cometeu o pênalti, mas não foi o Marcos. A gente pode reparar que quem cometeu o pênalti acabou sendo o Pierre. O Pierre chega aí empurrando o Dinei e ele comete o pênalti para o Guaratinguetá, muito bem marcado. O Marcos não teve chance de defender e aos 28 minutos o Michel fazia 1-0 para o Guaratinguetá. Foi o primeiro lance de ataque do Guaratinguetá. O Marcos até então não tinha aparecido na partida e aí não teve chances de fazer a defesa. O Palmeiras até insistiu com o Léo Lima, um belo chute a gol, e o Fábio mais uma vez uma ótima defesa. Ele que foi destaque do Guaratinguetá e evitou que o Palmeiras conseguisse gol de empate. Lance de bola parada, 39 minutos do primeiro tempo e o Guaratinguetá faria 2-0. A cobrança foi do Alê, o Alê que é um excelente meia, chega muito bem ao campo de ataque, ele cobrou e o Marcos acabou falhando. A gente pode reparar, o próprio Marcos admitiu que poderia ter feito defesa, mas ele acabou escorregando e falhou nesse lance, ele que estava parado havia 11 meses e aí voltou hoje a jogar o futebol, teria escalado Diego Cavalieri ainda no gol, apesar de toda a história do Marcos no futebol, pelo Palmeiras, pela seleção brasileira. E aí já estamos no segundo tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo tentou mexer no Palmeiras, ele que já tentou vários esquemas, o 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, colocou o Lene no segundo tempo, o Lene que já passou pelo Fluminense. O Lene entrou muito bem na partida, no começo do segundo tempo deu até essa bicicleta e o Palmeiras criou algumas jogadas, mas depois começou a falhar muito dentro de campo. Apesar de criar chances de gol, chutar, o Fábio voltar a fazer boas defesas, o Palmeiras errava muitos passes, errava lances fáceis, poderia ter marcado, não conseguia marcar, chutava, a bola batia no goleiro, teve chances também em lances de bolas aéreas na área e não conseguia fazer o gol, teve muitas dificuldades. O Alex Mineiro bem que tentou ser uma referência na área, só que o Palmeiras, como disse o Marcos ao final da partida, parecia mais um amontoado de jogadores do que um time. O Luxemburgo ainda não conseguiu organizar o Palmeiras que deu um pouco de espaço até para o espaço do Guaratinguetá e não conseguiu chegar a marcar um gol. E aí, num contra-ataque, novamente o Michel conseguiu marcar o terceiro gol do Guaratinguetá, aí aos 36 minutos do segundo tempo, definiu a partida, fez 3-0 para o Guaratinguetá, que lidera o campeonato com 18 pontos. O Guaratinguetá que tem uma equipe muito bem montada, tem dois excelentes atacantes, o Michel e o Dinei, tem uma defesa boa com Carlinhos, o Fábio com um excelente goleiro, e o Palmeiras tem que se ajeitar ainda no campeonato. O Palmeiras que nos últimos jogos acabou indo muito mal. Aí tem o Jefferson também criando mais uma chance para o Guaratinguetá, quase fez o quarto gol, chutou para fora, mas a situação do Palmeiras é preocupante. Nas últimas 4 partidas empatou com o Mirassol 2-2, perdeu para o Ituano 1-0, perdeu